Olá, jovens! Todos os vídeos que você vai ver no próximo mês serão patrocinados por Dona Fílmica. Muito obrigado, Fílmica, por acreditar no nosso trabalho, por apoiar a nossa comunidade, por apoiar o projeto de construção das nossas bibliotecas populares. Então você que está vendo o vídeo aí, abre uma outra aba e já entra agora em filmica.com.br e conheça o serviço de streaming com a maior qualidade de streaming do Brasil, que alia a revolução, a cultura, a arte, que traz documentários curtas e longas de todos os continentes, cinema autoral da melhor qualidade e no precinho. Tá? Se você colocar o cupom João20, o plano anual, que já tá absurdamente barato por 120 pila, sai por 96 e essa diferença vem para nós, vem para a construção do projeto de bibliotecas populares do tio. Mas João, eu gosto de ver os trem na televisão, a televisão é grandona, o computador é pequenininho. Não se preocupe, Fire TV, Android TV e Apple TV, todos eles já têm a Fílmica disponível. Então aproveite, porque no próximo mês, colocando o cupom João20, você tem 20% de desconto. Você colabora na construção dos projetos e você vai ter acesso de um ano garantido ao melhor serviço de streaming de cinema autoral que o Brasil tem a te oferecer. E para você não dizer que eu nunca te dei nada, tirando todas as coisas que eu já te dei, eu vou te dar mais duas. Duas dicas do tio, se liga agora na tela. A primeira dica é o A Pequena Vendedora de Sol, uma produção senegalesa em coprodução com a França, com a Suíça e com a Alemanha. Um filme tecnicamente maravilhoso, né, que vai questionar papéis de gênero, que vai questionar a própria sociedade senegalesa. Um filme enternecedor. Nossa segunda dica é o documentário britânico de 1995 sobre a vida e obra de Frantz Fanon, Pele Negra, Máscara Branca, com a grande atuação de Colin Seaman. O filme conta com a participação de Stuart Hall, de François Verger, de Homi Bhabha e traz a vida do grande revolucionário anticolonial argelino. Então, jovem, agora te resta uma escolha, seja um bacana ou seja um banana, não seja o bananão do seu grupo de amigos. Assine a Fílmica, mete o cupom João20, pega seu desconto, contribua com as bibliotecas populares e agora você tá liberado para ver o vídeo. Beijo do tio. Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Olá, jovens! Aonde que nós estamos? Nós estamos? Estamos no Brasil! Estamos no Brasil para um react que não será freestyle. Olha que loucura. Olha que loucura. Um react sério. Nós vamos fazer aqui hoje um pouco do trabalho que Dona Ampu devia estar fazendo. Tá? Para quem não sabe, né, a ANPU é a Associação Nacional dos Professores Universitários de História, que começou como, pasmem, uma associação nacional de pasme, professores universitários de pasme, história, né, mas que as vicissitudes do devir e da praxis, né, levaram a ser o nosso órgão de classe, uma vez, né, que a profissão de historiador foi reconhecida. Né? Olha que loucura. Houve uma linda votação há uns 10, 12 anos atrás, em que eles só tinham tempo de votar uma profissão para ser reconhecido naquele dia. Tinha historiador, que é um bagulho que não serve para nada, e tinha palhaço de rodeio, que essa sim é uma profissão que constrói um país. Né? E aí, obviamente, nossa querida Câmara Legislativa, né, deu preferência à profissão, né, mais antiga, mais importante socialmente, né, que foi o palhaço de rodeio. Algumas dezenas de anos depois, né, deu tempo, né, num dia qualquer à tarde, eles falaram assim, foda-se, vamos
Vamos liberar para esses otários aí também. Então, aparentemente, gente, historiador é uma profissão regulamentada. Tá? O que isso pressupõe? Isso pressupõe método. Isso pressupõe uma formação. Isso pressupõe uma forma para esse exercício. Isso pressupõe várias responsabilidades, que é óbvio, gente, que a maioria das pessoas não tem. Né? Se no passado, se na minha época de graduação, o nosso problema era o jornalista Biruleibe, que escrevia os bagulhos tirando do cu, né? Esta pessoa, este jornalista Biruleibe, se tornou um youtuber reaça, revisionista maluco. Então, cada geração briga a sua própria batalha, não é verdade? Então, para isso, hoje a gente trouxe aqui o espetacular vídeo do menino Luigi, que eu não vi, mas eu sei que é espetacular porque o corte de cabelo do Luigi tá lindo. Porque a roupa laranja dele faz um tom surtom com seu microfone vermelho. Não é verdade? Então não tem como esse vídeo ser ruim. Né? Mas me chamou muita atenção o título do vídeo e muita gente me mandou esse vídeo pedindo para que eu reagisse, né, ao prefeito de Salto de Itararé. E eu tô aqui para fazer isso, né? O título do vídeo tá Coreia do Norte, a guerra de vídeos no YouTube, por um antropólogo, né? Luigi nossa magnânima reitora da Unicu. Obviamente formado em antropologia pela própria Unicu, mas eu quero só voltar aqui. Não, para, né? Porque eu quero ver a capinha do vídeo. Tá? Olá, Lula. Por que eu quero ver a capinha do vídeo aqui, ó? Porque a capa do vídeo me interessa pela forma como ele colocou. Historiadores e a verdade. Tá? Aqui a gente já começa com alguns pequenos avisos aos navegantes, tá? Primeiro, se um historiador virar para você e falar assim, eu trago a verdade, é importante duas coisas. Que ele use um chapéu prussiano. 2, que você tenha conversado com ele antes de 1830, tá? Porque o sujeito que defende a verdade, wie es eigentlich gewesen, como verdadeiramente aconteceu, tá? Ele é rankiano, tá? Depois do rank, fica difícil, tá? Fica difícil, tá? Da historiografia francesa, de Michelet em diante, fica muito difícil eu falar de verdade, né? Atualmente, né? Você pode falar de verossimilhança, né? Que é exatamente o pressuposto de que algumas coisas são, de fato, indeléveis, são fatos materiais indeléveis, e as outras trabalham num campo que é muito mais cinza do que preto ou branco. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que dizer aqui. A segunda coisa que a gente tem que dizer aqui, tá? É que duty de cu é rola, tá? Essa é a segunda coisa que a gente tem que dizer antes do vídeo começar. Sabe por quê, gente? Porque neutro nem sabonete de bebê é, tá? Não existe neutralidade em uma ciência humana, em uma ciência social. Simplesmente não existe. Essa ideia iluminista de que o historiador é a mesma coisa do químico dentro de um laboratório, tá? Ela é falsa. Mais do que falsa, ela é escamoteadora. Ela esconde por trás de uma pseudo-verdade uma grande mentira. Tá? E qual mentira que é essa? A mentira da neutralidade científica. Aquilo que, mais uma vez, vocês vão me ver citando Ramon Grossfogel, né?
O João decolonial não é real e não pode te machucar, mas tá aqui ele de novo citando a porra do Grossfogel, saca? Que é o locus de enunciação. Todo mundo fala de algum lugar. O historiador, ele não nasce por brotamento do proto-historiador, né? As pessoas acham que existe um historiador gigante, né? Que saiu de uma estopa, né? Você coloca uma estopa no chão, você embebe ela de querosene, 2 caras gozam em cima, com 3 semanas sai um rato, com 5 semanas sai o proto-historiador. E aí, a partir disso, o povo começa a nascer por brotamento dele, tá? Aparentemente não é assim que acontece, né? Então o historiador, ele tem um lugar, ele tem uma classe social que ele pertence, ele tem a sua orientação sexual, ele tem sua orientação política, ele tem suas afiliações, ele está dentro de um tempo, saca? Isso é o chamado locus de enunciação, lugar de onde ele fala. Uma vez que esse lugar é retirado e se dá uma falsa sensação de ciência pura, de que aquela pessoa não tem nada a ver com aquilo, né? Aí começa o rio de Mediras. Então toda vez que a gente fala aqui não tem neutralidade, eu não sou neutro, eu tô do lado da criança com fome e indefesa que dá o bote na burguesa e corre na avenida, saca? Né? Então, assim, o cara que fala assim, não, eles são uma ideologia. Estes lacastes são uma ideologia. Mas nós não. Nós estamos aqui vendendo o lado do império, contando as meias-verdades conforme nos foram ditas pela CIA. Todos os colonizadores são reais. Todo mundo é verde, mas super-homens verdes claros são nossos superiores. Quem ganhou a guerra foi o próprio Tom Hanks como soldado Ryan. E nós somos os neutros. Né? Por quê? O povo somaliano não agradece o fato deles terem café expresso agora. Não consigo entender. Saca? Então, assim, quem devia tá combatendo, batendo, brigando com essa gentalha imunda, não sou eu, era ANPU, tá? Era o órgão de classe que representa os historiadores. Mas como às vezes é difícil, né? A gente não pode deixar os caras falar merda sozinho. Então, bora dar de react do seu Luigi. Coreia do Norte, a guerra de vídeos no YouTube. Castanhari versus Thiago Braga. Os vídeos aí estão na rinha agora de visualizações. Quem vai dar mais visualizações? E ele, o Samuel. Olha que coisa triste. Estão na rinha de visualizações. O maior trapézio. Quando... Quem lembra do... Cara, primeiro, cara, Menino Samuel é um espetáculo à parte, tá? E eu não estou falando deste corpo de Adonis, deste homem que é praticamente um neodeus, porque choras Jones Manuel. Não é disso que eu estou falando aqui, né? É difícil, cara. É difícil, cara. A gente vê intelectuais orgânicos surgindo. E nós temos o privilégio geracional de ver um atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. Sabe o que isso significa, cara? Isso significa que o nosso trabalho de reconstrução, e quando eu falo nosso, eu falo de todo o movimento, vem sendo muito bem feito. Tá? Vem sendo muito bem feito. Se há 6, 7, 8 anos atrás tinha 3 gato pingado, hoje em dia, meu irmão, tem 30, tem 50. E a tendência é que cada vez tenha mais. Porque a gente consegue usar os aparatos para dar acesso. Então eu que sou velho, que tô lá atrás, eu tô tranquilo, sabe por quê?
Por causa da poesia do Brecht, meu irmão. Morreu o homem mais insubstituível do país. Todos choram por todos os cantos. Eu tô fazendo uma paráfrase, tá, gente? Eu não tô citando, não. Todos choram, as repartições choram, ninguém sabe o que ele vai fazer. O país inteiro está desesperado. Uma semana depois, ninguém lembra o seu nome. A função é a mensagem. A função é a construção social. O povo heróico é o povo sem heróis. Continuemos. Do maior trapézio de Curitiba, hein? Você lembra? Ele é de qual cidade? Tem que ser o Samuel, o maior trapézio de... Samuel de Fortaleza, né, não? Um historiador falando assim, verdade. Esse artigo aqui, ele tem a verdade. Isso aqui é a verdade. Quando você vê um cientista social falando assim, eu estou trazendo aqui a verdade, você desconfia, tá? Porque... Desculpa, estraguei o react de novo. É quase como se uma formação séria e continuada pressupôsse a porra de um método. Imagina que loucura. Quem não forma no Instituto Universal pelo correio tem um método. Quem não forma em como pegar lindas cerejas e mostrar a metade linda por fora, em vez de a metade podre de trás, tivesse um método. Mas que loucura! É quase como se houvesse uma formação continuada de um campo historiográfico. É quase como se a história da história, desde Tucídides, passasse constantemente por mudanças paradigmáticas e o estabelecimento de um método pareado. É uma loucura. Ele é de Fortaleza? Vocês acham? É Fortaleza? Então, assim, estamos aqui com o Samuel, o maior... Vamos fazer a apresentação de novo. Você conhece o Samuel, o maior trapézio de Fortaleza? Ai, Rodrigo Ferraz, que fim que deu, hein? Quem traz a verdade é o pastor da sua igreja. Quem traz a verdade, o culto à verdade, a busca por ela, talvez não seja esse o sentido da ferramenta teórico-metodológica, de apresentar para você a verdade. Pode ser o sentido da retórica, pode ser o sentido da religiosidade, pode ser o sentido da espiritualidade, pode ser esse. Mas a ferramenta teórico-metodológica é explorar o fato. Olha só, né? Por que o pastor pode trazer uma verdade? Porque ela é revelada. Porque ela é metafísica. Metafísica. O jovem gosta de grego antigo. Depois da physis, depois do mundo material. E descrevê-lo. Boa. Para apresentar uma anatomia possível para compreendê-lo. Boa. E não para trazer a verdade. Então, quando você vê um historiador trazendo um artigo e dizendo assim, nesse artigo aqui está a verdade, ser cuidado, tá bom? Você liga Pampu e pede a carteira dele de volta. Toma cuidado, porque a verdade, querido, ela é religiosa. E os cientistas sociais sabem disso. Cientistas sociais e historiadores sabem disso. Quando você vê um historiador fazendo isso aqui, você também precisa ter uma atenção a mais no olhar. Eu estou trazendo aqui os fatos crus. Eu estou trazendo aqui a informação. Ele vai falar a mesma coisa que eu falei no preâmbulo, né? Eu devia ter deixado o vídeo correr, não é isso? Ah. Eu estou trazendo aqui... Isso aqui não tem lado. Eu estou trazendo fato sem lado. Mentira. Cara... Você está trazendo o seu lado. Obrigado, menino Ramon Grasfogel, pela graça alcançada. Cara, eu queria muito que se existisse como, talvez não exista e eu tô só criando aqui um cenário. Eu contei pra vocês a minha jornada aí faz um mês que eu tô só consumindo conteúdo de historiadores no YouTube, em podcasts, em documentários sobre a Segunda Guerra Mundial, porque é um assunto que eu gosto bastante e eu gosto de pegar, sei lá, tipo, pô, teve uma batalha ali, lá no norte. Alguém já aplicou o Luigi no Pitilo?
Alguém já mostrou pro Luigi o GE 9 de maio? Da Bélgica. Puta, eu quero escutar tudo que tem sobre aquela batalha. Pô, teve uma batalha numa pequena ilha do Pacífico e tal. E eu fico só naquilo. Oi, Luigi. Aqui quem fala é o Espectro. Como é que vai esse hiperfoco? E aí, eu passei, obviamente, por vários historiadores e historiadoras. E eu queria aprender se existe um método de estudo. Um método. Sabe? Eu gostaria de saber se existe. Método de estudo existem muitos. Método historiográfico é diferente de método de estudo, tá? O cara que quer estudar história, a gente pode ensinar várias formas para ele fazer, várias formas para ele pensar em crítica de fontes. O cara que vai escrever história, ele tem um compromisso diferente, tá? Ele tem um compromisso diferente. Eu vou deixar o Luigi falar, porque da última vez eu falei tudo antes e aí ficou meio idiota, tá? Então eu vou tentar segurar a minha idiotia. Existe um método de estudo. Para mim, que sou leigo, que não sou formado em história, será que existe uma forma correta de estudar sem que você caia justamente nisso? Aqui, gente, eu já falei disso antes, né? E eu vou falar disso de novo. Eu não vou aguentar, não. Tá? Eu não vou aguentar. Nu! Pegar no seu pau, você é meu amigo. Tá dormindo. Vamos lá. Jovens, nós temos dois tipos de fonte, não é verdade? Quais sejam as fontes primárias, as fontes secundárias. Qual que é a diferença de uma para outra? A fonte primária é aquele documento que também é um monumento, para citar o menino Legoff. Então, por exemplo, só para dar um exemplo que fique muito claro e muito tangível, eu vou dar um exemplo de história medieval, tá? Uma gesta, tá? Qualquer, ela pode ser considerada uma fonte primária. Para você que não sabe o que é uma gesta, gesta era o modelo historiográfico padrão do Ocidente medieval, principalmente na Alta Idade Média, tá? E ele funciona da seguinte forma: chegava o rei e virava para um maluco que morava na biblioteca, o nerdola da biblioteca, e falava: e aí, filha da puta virgão do caralho, seu gordola de merda, escreve o tanto que eu sou pica. Aí o cara ia lá e falava: Pepino, o breve, é pica pra caralho. Pepino breve passou o trator na Aquitânia. Pepino breve perdeu a perna numa guerra, mas continua caminhando por causa da sua rolona de jubarte. Tá? Pepino de novo. Lindo, maravilhoso. Temos uma fonte primária. Aí, 8 séculos depois, 10 séculos depois, um cara fala assim: será que o Pepino breve tinha essa rola de jubarte? Será se o Pepino breve passou a rola na Aquitânia? E aí ele vai buscar todas as fontes primárias. Ele vai fazer uma crítica interna das fontes primárias para que ele possa compor a sua fonte secundária. Esse é o trabalho do historiador. Ah, legal. Bacana. Show. Tá? Então o trabalho do historiador, João, não é escrever lindas efemérides e escolher o que fica mais bonito. Não. Aí ele vai pegar a gesta, mas ele também vai pegar os registros das paróquias da Aquitânia, ele vai ver os registros dos processos jurídicos que tinham na época, ele vai ver o registro de alguma fala diplomática, de acordos, ele vai ver as outras gestas dos outros caras que não curtiam tanto assim o Pepino breve, e ele vai ponderar sobre tudo aquilo. Tá? E ele vai ponderar sobre tudo aquilo. Olha só. Né? Ele vai traçar as suas hipóteses, ele vai ver se as suas hipóteses aguentam 5 minutos de trocação
com a realidade material. Ele vai optar, dentro dos diversos métodos historiográficos diferentes, qual que ele vai usar. Dentro daquele método que ele optou, ele vai ter certos focos que ele vai dar a mais, certos focos que ele vai dar a menos, né? Olha só como é que é. Aí, jovem, ele vai chegar num ponto que ele vai falar, olha, Pepino Breve talvez não tivesse uma rola tão grande assim. Pepino Breve talvez não tenha tratorado tanto a Quitânia quanto tenha contado com a ajuda de Agobardo. Beleza. Aqui nós estamos numa busca de uma verossimilhança. Dada as possibilidades dos materiais à disposição, dada as possibilidades dos métodos que vieram a posteriores, dos conhecimentos que vieram a posteriores, de tudo aquilo que aquele local de fala, onde aquele historiador está, o permite fazer, a sua formação, quais foram os seus professores, em que época ele viveu, quais eram as tendências dentro da academia, qual é o seu acesso a fontes. Ele vai tentar criar algo verossimilhante, né, entendendo que ele nunca vai conseguir voltar no tempo e fazer tudo, e que ele não tem afastamento nenhum, que ele está ali, que o afastamento dele é temporal, mas que no próprio tempo dele ele está imiscuído, imerso até a cabeça, até a tampa do cu, dentro de diversas ligações políticas, sociais, materiais, identitárias, e a partir disso ele vai fazer aquilo ali. E aí, gente, o que acontece? Né? Aqui eu vou me permitir citar o Ginsburg, né? Que muitos chamam de inventor da microhistória, mas que além disso escreveu grandes livros sobre historiografia. E o Ginsburg vai recuperar o Walter Benjamin falando que a história tem que ser escovada a contrapelo, tá? Que a gente tem que ouvir não apenas o que ela grita, mas fazer gritar os seus silêncios. Que quando você pega um cachorro e escova ele todo na direção certinha do pelo, a pulga não aparece. Mas quando você escova o cachorro a contrapelo, você descobre que ele tem uma pulga, que ele tem uma berne, que ele tem um machucado. Num viés do próprio historiador moral, assim, eu acho que é certo, eu acho que é errado. Locus de Eu, por enunciação. enquanto, me deparei com muitos vídeos que são muito honestos, assim, em relação aos Estados Unidos, em relação à União Soviética e tal. Uma das coisas que a faculdade de História ensina é estudar. Pois é, mas eu não sou historiador, nem pretendo ser, mas eu gostaria de, pelo menos, ter um método bom de estudo. Cara, como é que eu checo fonte? Como é que eu percebo isso? Como é que eu... Cara, como é que eu checo fonte? Livro de história é um livro chato do caralho, né? É um livro chato pra porra, né? Por quê? Porque um livro de história bem escrito, a porra do texto é desse tamanho e a porra das fontes é desse tamanho aqui. Ah, e é porque o historiador é chato pra caralho? Sim. É porque o historiador é um filho da puta? Claro. Mas é porque existe um método. É porque ele tem que subsidiar aquele que vai ler ele com a capacidade de aferir por si próprio se aquilo que ele está falando porta verossimilhança. Tá? Aí, o que você faz? Você pega o livro do cara e você vê, ele está citando um tanto de fonte secundária, que são outros autores falando sobre aquilo. E esses autores estão fazendo o quê? Eles estão citando outras fontes secundárias. Aí você chega num ponto que é um círculo vicioso, é uma lógica circular, que um cita o outro, que cita um, que cita o outro, que cita um, que cita o outro. Tirou da onde? Provavelmente do nosso querido Instituto de Pesquisa Japonês, né, do senhor Tireido,
né? O IPTK, o Instituto de Pesquisas Tirei do Cu. Ah, então tá ruim. Além dessas fontes, ele está citando uma fonte primária. Essa fonte primária está disponível? Se não tiver, fica difícil de eu aferir, né? A gente parte do pressuposto que a fonte primária será disponível, né? Disponibilidade de fonte, gente, não significa necessariamente que a fonte vai ser o primeiro resultado do Google, tá? Significa que essa fonte existe, que essa fonte é publicada, que essa fonte é pareada, que essa fonte tem acessibilidade. Esta fonte diz de fato o que ele está dizendo que essa fonte fala? Aí entra a plantação de cereja. Muitas vezes, o que acontece? O sujeito quer fazer uma pesquisa, não para fazer uma pesquisa, mas ele quer fazer uma pesquisa com viés de confirmação. O que ele quer fazer? Ele quer achar alguém que fala aquilo que ele pressupõe antes de estudar, que é o rolê. Aí ele pode até ir, cara, num lugar sério, e fazer uma pesquisa na base do CAPES, e fazer uma pesquisa num JSTOR, e fazer uma pesquisa em qualquer lugar de fontes que seja aceitável. E aí ele vai lá e ele acha o resumo da porra do artigo. Nesse artigo vamos discutir o que se passou na Coreia e a tradição de uma historiografia ocidental que fala XYZ. Ele só lê lá, que fala XYZ. Aí ele vai e cita o artigo. Aí você pega o artigo. E aí o historiador, gente, ele não pode pegar o header do artigo e falar assim, ah não, tá falando XYZ. Ele tem que ler o artigo. Aí você vai ler o artigo e o sujeito tá falando assim, apesar da tradicional historiografia mormente escrita pelo Ocidente dizer que XYZ, podemos ver a partir das fontes H, J, Y, que há outras interpretações possíveis, que há uma materialidade de fatos que nos leva a concluir anti-X, anti-Y, anti-Z. Foi. Aí a plantação de cereja fica foda, saca? Faço aquilo. Como é que é isso? Qual é a fonte primária? Como é que ele... sabe assim, por exemplo, uma coisa que eu noto muito em vídeo de não historiadores no YouTube. Vocês vão entender. O cara chega e fala assim, ó, o Felipe Castanhari ou o Thiago Braga, ele tá errado. Tá a prova aqui nesse livro. Ele vai lá e faz assim, ó. Ele vai... Aí ele puxa um livro. Aí daqui, ó, esse livro aqui... do Joe Romita Waterfall, na página 47, ele diz assim, isso daí tudo é mentira. Então tá vendo? Tá no livro. Cara, mas é um livro, ele tá dando a opinião dele? Por que isso é um fato? Tipo assim, o historiador Joe Romita Biruleib tá falando que ele tá dando a opinião dele? Ou ele... E eu... É isso. É isso aqui, ó. Joe Romita Biruleib tá dando a opinião dele baseada em quê? A gente tem que ir no Joe Romita Biruleib. A gente tem que ver o que ele está citando, a gente tem que ir no que ele está citando, a gente tem que entender qual que é a historiografia que vem sendo escrita sobre isso, a gente tem que entender quais são as tendências dentro desse campo, tá? Então vou dar um outro exemplo completamente fora do lugar, saca? Me permitam. Vou fazer a mesma coisa que o Luigi fez, mas muito diferente. Hoje nós vamos tirar isso aqui tudo aqui atrás. Esse canto aqui, gente, é só literatura de Coreia. Mas eu quero pegar qual literatura de Coreia? A literatura de Coreia escrita aqui em cima, tá? Aqui em cima vocês têm o quê? Vocês têm publicações que vêm, na sua maioria, de fontes norte-coreanas. Aqui embaixo, você tem publicações ocidentais e sul-coreanas. Olha que loucura. Caiu tudo. Foda-se. Por que você tem que ter as duas? Porque não adianta, gente, eu chegar ali e falar Joe Romita Biruleib escreveu aquilo, se Joseph Nayaru Malukovich tá falando o exato contrário
o exato contrário, e eu não sei qual dos dois que tá falando alguma coisa. Aí, meu irmão, o que que eu faço? Eu vou ler um Victor Cha, um dos maiores historiadores sul-coreanos. Eu vou ler o Bruce Cummings, historiador estadunidense, que fala coreano, que já esteve tanto na Coreia do Sul quanto na Coreia do Norte, que estuda as fontes primárias, né? Eu vou ler. Deixa eu colocar aqui para vocês conseguirem ver. Ah, caralho de asa, não foge não, câmera filha da puta. Kong Nam-ho, Ralph Hang, esses, né, vindos da Coreia, né? Mais Bruce Cummings, mais Victor Cha, historiador sul-coreano. Por quê? Aí agora ele foi pro mal. Olha eu aqui, filha da puta. Volta aqui, caralho de asa, desgraça. Ah, puta que pariu. Sabe por quê, gente? Porque eu tenho que ver tudo aquilo que é feito, todas as fontes que são, e fazer a crítica interna das fontes, para eu chegar na possibilidade de uma verossimilhança. Sabe quem que faz isso aqui pra caralho? E não satisfeito, vem cá e faz isso aqui pra caralho também, com as fontes do outro lado, de um lado, do outro, pra cima, pra baixo, e sempre rodando? Bom historiador. No Brasil, sobre o assunto, tem um cara que é infinitamente melhor do que eu, infinitamente melhor do que o Thiago, infinitamente melhor do que todos nós. Esse homem se chama Vicentino. Professor Vicentino. E o professor Vicentino, agora eu não vou conseguir enfiar essa merda aqui, mas nunca. Vai tudo torto mesmo e foda-se, depois a gente coloca. O professor Vicentini, ô câmera, aqui ó, filha da puta, aqui ó. Ó o doido aqui, vem com doido. O Vicentini vai lá, faz isso pra caralho e chega nisso aqui. Tá vendo? A Revolução Coreana, e a pesquisa não é só dele não, tá? A pesquisa desse livro é do Vicentini, é da Ana Lúcia Pereira e é da Helena Melchiona. Tranquilo? O que eles fizeram? Eles leram todas as fontes, estudaram as fontes primárias, estudaram as fontes secundárias, estudaram as tendências historiográficas, para a partir de tudo fazer essa revisão da bibliografia atual, uma revisão histórica da bibliografia como ela foi sendo feita ao longo do tempo, as fontes primárias, e chegar num ponto onde eles consigam metodologicamente, apresentando as fontes, bem como fazendo a crítica das mesmas, chegar num ponto de verossimilhança. E o ponto de verossimilhança não é o ponto que me agrada. Hipótese de projeto de pesquisa é feita para cair. Se as suas hipóteses são boas, você tem 5, talvez você confirme 2 e 3 vão cuspir na sua cara. Se for muito boa, muito bem feita. Porque isso é método. Historiografia é a escrita da história. Ela pressupõe um método. Percebo que é muito isso. Tá, ó, no livro, o John Brothers fala aqui, ó, que a União Soviética só ganhou a guerra por conta do Land-Lease. Mas isso é uma opinião dele? Não, é fato, mas é uma opinião sobre fato. Então ele viu lá. Olha só, ganhou a guerra só por conta do Land-Lease. Aí você começa a ver a parte econômica. E aí você vai descobrir que na historiografia e na sovietologia tradicional, mesmo na sovietologia tradicional, a admissão é que o Land-Lease era de 6% do esforço de guerra russo. Aí você vai ver a escola revisionista, e ela chama revisionista porque ela fez uma revisão da sovietologia tradicional,
a partir do momento que foram abertas as fontes primárias soviéticas, e aí esse número começa a cair. E aí ele vai ficar, dependendo da fonte, entre 2,5% e 4%. E aí, cara, você começa a chegar na conclusão que talvez 2,5%, 4%, 6% seja menor do que 94%, 96%, 97,5%. Então talvez as coisas não sejam tão assim. Mas é só isso, João? Não. Você começa a ver o cartulário trocado entre as pessoas envolvidas. E aí você começa a ver o povo começando a reclamar. E falando, olha, tá vindo só coisa defasada. Olha, tá vindo só coisa quebrada. Olha, os armamentos que vocês me mandaram não vêm com instrução. Eu preciso de juntar engenheiros para eles fazerem a montagem reversa. Olha, boa parte do que estava indo para o porto de Arkhangelsk foi interceptado no caminho e foi derrubado. Olha, a logística que eu preciso para mandar as coisas do porto de Arkhangelsk para as outras coisas, para os outros lugares, não me permite. Olha, a tentativa que a gente fez de entregar via Irã deu ruim. E aí você começa a compor algo maior. E aí você fala assim, porra, mas isso aí são os russos falando. Por que eles não estariam mentindo? Vamos ver o que os britânicos estão falando. Vamos ver o que os americanos estão falando. E aí você começa a ver carta de britânico falando, olha, desculpa aí, mas infelizmente como a gente está no esforço de guerra aqui, a gente só conseguiu mandar as merda velha. Opa, foi mal aí. De fato, a gente teve um problema na montagem e na desmontagem e saiu metade num cargueiro, numa flotilha, e a outra metade só foi 3 meses depois. Ah. Lá, de fato, existiu o Land-Lease, mas a União Soviética estava avançando em cima da Alemanha nazista. Mas ele acha que a Alemanha nazista perdeu para a União Soviética por conta do Land-Lease, ou ele acha que, sabe, vocês estão entendendo? Eu não Sim. gosto disso, cara. Me incomoda demais quando o cara cita um livro e o livro é isso, é o autor dando, tipo, pô, isso é um saco isso, cara. Sabe? Tem método, Luiz. Isso é meio relativo, porque são vários livros que tem o fato da visão da... Então, é exatamente isso que eu tô perguntando, cara. Sabe? E é por isso que eu tô aqui para responder. Porque Você é uma fora pessoa, disso, você acredita em algo. é desonestidade. Então você está trazendo um lado, uma perspectiva. E a perspectiva é a sua. Quando o Thiago Braga refuta o vídeo do Castanhari dizendo que não tem lado, ele está trazendo um lado. Evidentemente. E a gente sabe bem qual é. Além de ser o patrono do óbvio, porque o óbvio, você falar que eu não sei se você pensa, olha só, vou falar para você, para ver se seu ouvido compreende. Eu quero que vocês prestem atenção nessa linda cama atrás dele, essas rosas, essa colcha maravilhosa, porque é ali que ele nos fará todos homens, tá? Regime democrático. Regime democrático. Regime. Deu para você entender? Na democracia, você troca de presidente, mas você não troca de modelo. Tenta trocar de modelo de gerenciamento social na democracia. Pra você ver o que acontece. Boa. Vai lá pra frente do Congresso e fala assim, a gente não quer mais a democracia. A gente quer outra coisa. E vê o que acontece. Eles foram, estão prendendo um monte de Zé aí, colocando os caras dando 17 anos de cana pro cara, mano. 17 anos de cana pro cara que invadiu lá. E os financiadores disso? Não, eles estão de boa, eles estão dormindo gostoso numa caminha. Se não é por intermédio da... Que surpresa, né? Quem foi esquartejado? Tiradentes, né? Que, por incrível que pareça, tirava dentes. Um alferes, alguém de baixa patente, que tinha uma costura por fora, foi esquartejado. Os homens ricos, os ricomens. O que acontece com eles? Não é verdade? Então muda muito para ficar igual, gente. Muda muito para ficar igual.
né? Se eu leio a história somente escrita pelos vencedores, se eu leio somente a história que é uma gesta de grandes homens, eu não tenho uma dimensão cultural, eu não tenho uma dimensão social, eu não tenho uma dimensão da história vinda de baixo. Eu preciso, para fazer a crítica de algo, conhecê-lo. É impossível eu criticar algo que eu não conheço. Crítica demanda conhecimento, demanda estudo. E para o historiador, demanda algo ainda mais, que é a crítica das fontes. A crítica das fontes. Se eu trago uma fonte, eu preciso de ter que criticá-la. Eu preciso saber de onde que ela vem. Entende? Porque senão, gente, eu não estou fazendo história. Eu estou criando uma narrativa para uma batalha política de narrativa e tudo bem, acontece, faz parte, é do jogo. Tá? Faz parte e é do jogo. Eu não estou falando aqui que é absolutamente proibido e a lei da historiografia proíbe a pessoa de chegar e dar a letra dela e tentar vender o peixe dela. Não. Não, antes pelo contrário, gente. A batalha política é isso. O cara que é o serviçal do lado de lá, a função dele é essa. A diferença é que isso não é historiografia. Isso não é escrita de história. Isso não é trabalhar com a história. Trabalhar com a história pressupõe método. A força que é garantida a continuidade do modelo. Todos são assim. Boa, Mito. Todos. Boa. Me espanta que alguém que viva num modelo democrático como o nosso se espante quando vê um outro modelo que garante a sua perpetuação por intermédio da força. Boa. Não, porque na Coreia do Norte eles continuam lá porque eles usam força. E no Brasil a gente continua sem utilizar a força. Olha o que foi que aconteceu com os manifestantes do 8 de janeiro. O que eles não queriam mais? A democracia, não é? E o que foi que aconteceu com eles? Cadeia. A democracia, inclusive, desenvolveu uma... Cara, que mitar. E agora ele foi, agora dá uma mitada, hein? Agora o raciocínio dele foi... aparelho sistêmico e instituições para garantir que ela tivesse continuidade. Assim como todo sistema. Gente, a gente fala muito em modo de produção e às vezes as pessoas esquecem do modo de reprodução do modo de produção. Todo modo de produção vencedor pressupõe um modo de reprodução que o estenda no tempo. Toda revolução que vence é a revolução que permanece após o dia da derrocada. Qual que é a função do modo de reprodução? Manter no tempo o modo de produção. Como que isso se dá? Pelo monopólio da violência. As pessoas escamoteiam, escondem, fingem que não existe uma violência e colocam a pecha de violento na reação à violência de manutenção. Do rio que tudo arrasta, diz-se violento, mas ninguém diz violento às margens que o comprimem, que o restringem. Escolha a sua tradução. Menino Bertolt Brecht. Sim, aquele mesmo, né? O que ficava na escolinha do professor Raimundo. Então, a gente fala muito, né? Aqueles grupelhos que estão tentando a derrocada do Estado são violentos. A violência estatal é escondida. A violência da manutenção do modo é escondida. A luta anticolonial foi uma luta violenta. Por quê?
Porque a gente esquece da violência do colonialismo. Porque ele só se mantém pela violência. Uma violência que, num primeiro momento, é muito mais aberta e que, no momento de reprodução, ela se torna mais escondida. Ela se torna ideologizada, a ideologia vai escondendo. Depois de um certo tempo, depois de muitas lutas, quando você tem a estabilização de um colonialismo qualquer, a gente esquece dessa manutenção da violência constante. Dando um exemplo, Argelino, para não falar que eu não citei Fanon pelo menos uma vez nesse vídeo, leiam o Síndrome norte-africano. O homem norte-africano é covarde, é incapaz de manifestar sequer aonde que dói nele. Dói aqui. Dói por dentro. Esse homem é assim? Sempre foi assim? Nasceu assim? É genético que ele seja assim? Ou uma pessoa qualquer que não pode falar a sua língua, viver a sua cultura, viver a sua existência, não tem nenhum tipo de soberania, um povo que é escravizado, que não pode viver nos melhores bairros ou nos mesmos bairros que seus colonizadores, vai se tornando assim um processo social que não é natural. Então talvez a gente tenha alguma coisa aí, balandier a situação colonial. E por intermédio da força e monopólio da violência, a democracia social burguesa estruturada no modelo de produção capitalista garante a sua permanência e perpetuação. Então, quando um ocidental olha para a Coreia, olha para a China, olha para um outro para Cuba e fala assim, não, mas lá ele se mantém através da força. E aqui é diferente. E a democracia é diferente. Quando um ocidental olha para a Coreia do Norte, como o Thiago fez, olha para a Coreia do Norte e fala assim, aquele modelo é para garantir o poder a uma elite. Vivendo no Brasil, você se espanta com isso? Você está brincando comigo. E aí, gente, vem o colonialismo, que nós também somos vítimas, e assim como o patriarcado, e assim como todas as outras formas de dominação, se ela funciona direitinho, quem vai replicar ela é a vítima, tá? Todo mundo tem na sua família, vou dar um exemplo prático aqui para vocês entenderem do que eu estou falando, com muitas aspas, uma mulher que é machista, uma tia velha sua que o marido é um canalha, corneia ela até falar chega, e ela fala, mas homem é assim. Mas eu tenho que me manter casada porque senão eu vou pro inferno. Mas quando eu criei minhas filhas, se a menina sentasse com a perna aberta, eu dava um tapa no joelho e falava, fecha essa perna, menina. Meu filho, em compensação, podia sentar com os bagos de fora que eu achava lindo. Quando ele chegava falando, peguei fulana, peguei ciclana, eu batia palma. Se a minha filha falasse, mãe, estou sentindo sentimentos pelo coleguinha, reze para que você não vá para o inferno, case-se virgem. Né? Aí entra o orientalismo, aí entra o eurocentrismo, aí entra toda a colonialidade do poder, toda a colonialidade das relações simbólicas. Saca? E aí você vai ter um tanto de terceiro mundista fudido, um tanto de sul globalino, arrotando França, arrotando Estados Unidos. Uma historiografia que vira as costas para a própria historiografia produzida no Brasil, na América Latina, em África, em Ásia, e que só vai ler a moda francesa, a moda inglesa, a moda alemã do momento.
Também porque quais línguas que você vai aprender? A língua do seu colonizador. As línguas francas do mundo. Vocês percebem, gente? Isso só pode ser brincadeira. Então esse olhar ocidentalista, porque é o puro suco do ocidentalismo. Não olhar para si mesmo. É de uma tradição kantiana, filosófica, a gente sabe. Não olhar para si mesmo. E se espantar com uma coisa que está aqui, do seu lado. O tempo todo, e você não se espanta. Mas aí, quando você olha para um outro modelo, você se espanta? Você se espanta com a fome em Cuba? E você não se espanta com a fome no Brasil? Você está passando do lado do sinal, querido. Vai deixar sua companheira no trabalho, debaixo da ponte tem 5 famílias em São Paulo. Aí isso você não se espanta. Aí quando você vai para Cuba, que você vê visivelmente uma escassez, meu Deus, olha como é cruel o socialismo. Sabe? Cuidado. E aí, né, não tem análise de conjuntura nenhuma. O socialismo é cruel. O que o socialismo fez em Cuba? Começa com uma revolução nacional, migra-se para uma revolução socialista, completamente ligada já à União Soviética no começo da sua decadência, numa linha revisionista. Mas o que essa revolução faz? Ela traz comida para o prato, ela traz letra para a lousa, ela traz uma reestruturação de uma sociedade que era um puteiro e um cassino. E para que isso não aconteça, ela precisa de ser barrada. Ela precisa de ser expulsa do OEA, ela precisa de ser bloqueada, ela precisa de ser prejudicada de todas as formas. Numa das reuniões, né, com o Che Guevara, ainda ministro da Economia de Cuba, ele fala, vamos fazer o seguinte, me dá 15 anos em paz, podendo fazer meu comércio, sem bloqueio, sem nada. E vamos ver daqui a 15 anos, aonde que essas nações não soberanas vão estar e aonde que nós vamos estar. Porque aí a gente pode mensurar de verdade. Aí nós vamos ter uma condição real de falar, pô, esse trem foi melhor ou esse trem foi pior? Era melhor quando todo mundo era analfabeto, as mulheres eram prostituídas e os homens ficavam ou no tabaco ou no açúcar? Ou se pá, vem sendo melhor quando todos sabem ler, todos têm acesso à cultura, todos têm acesso a emprego, todos têm acesso à habitação? O que será que é melhor? Né? E aí, gente, não é o que é melhor para a elite, não. O pior socialismo é melhor do que o melhor capitalismo. Lucas, eu vou lá e complemento, me permito. Pode não sê-lo para suas elites, com certeza o será para o restante do seu povo inteiro. Ai, João, mas a minha família era dona do monopólio de ovos na China. E nós perdemos tudo. Qual que é a primeira parte aí mesmo, jovem? Era dona do quê? Com esses historiadores. Agora falando como antropólogo, falando sobre o vídeo do Castanhari, falando sobre o vídeo do Tiago. A antropologia é a ciência do particular. Só quem pode dizer se a Coreia foi boa ou se não foi, ou se é ou se não é o norte-coreano. Ele pode dizer. E você pode ter certeza que você vai encontrar norte-coreano que vai falar assim, eu detesto a propaganda imperialista norte-americana e quero viver aqui. Porque aqui eu tenho isso. E você vai encontrar um norte-coreano que vai dizer assim, não, eu gostaria de sair do meu país, porque eu não gosto dele. Você vai encontrar um brasileiro dentro dessa linda democracia social que está saindo do Brasil para ir para Portugal para procurar melhores condições de vida. E aí? E aí, muitas vezes, acontece com ele o que acontece com o Uli. Vai sair agora sexta-feira o vídeo, quem é membro vai poder ver a live de novo, quem viu ao vivo viu, quem não viu vai ver no vídeo. Esse vídeo vai sair depois, o vídeo já vai estar lá. O vídeo já vai estar lá. Né? Vai ter gente que vai viver o sonho e vai ter gente que não vai viver o sonho.
Quantas pessoas vão viver o sonho? Ah, aí que é o detalhe. Jovens, um amigo meu me mandou um desenho que eu achei maravilhoso, que é um desenho de um cara que fala muito de política falando de RPG, né? É um grupo de heróis indo atacar um dragão. E um deles para e fala, nós não podemos atacar o dragão. O dragão mereceu ter o seu tesouro. Aí o outro filho fala, mereceu como? Matando as pessoas, roubando os camponeses, destruindo tudo no seu caminho. E aí esse primeiro camponês vira para ele e fala, mas se um dia eu for um dragão? O dragão acorda, mata ele e fala, você nunca será um dragão. Talvez, gente, talvez, apenas talvez, camponeses não se tornem em dragões. E aí, o tanto de brasileiro que não sai do Brasil para ir para Portugal, para procurar melhores Mais um. condições de vida. Não, eu vou dar um take melhor aqui pro Samuel, que ele é muito bonito pra ficar no. Aqui, pronto. Mas um problema não anula o outro. Ele falar de um não indica que ele ignora o outro. Cara, eu acho que o ponto aqui do Samuel é o seguinte, gente. O vídeo do Castanhari, o vídeo do Thiago Braga. Há ali um julgamento moral, uma visão do historiador ou do narrador do vídeo a despeito dos acontecimentos. Sempre. Presta atenção. Presta atenção. A Coreia... Sempre. Qual que é o problema? Se se está fazendo história, o julgamento não pode ser puramente moral. Ninguém é isento. Tem gente que vai ver um povo sendo invadido, prostituído, não podendo usar seu próprio nome e se levantando contra essa prostituição do seu próprio povo e vai falar, é belo e é moral, é justo e é necessário, é o nosso dever e a nossa salvação. E tem gente que vai olhar e vai falar, o dragão precisa do seu tesouro. Como que o dragão vai dormir esfriando a sua barriga em ouro se ele não tiver ouro? Eu um dia quero ser um dragão. E aqui eu estou fazendo um julgamento também, porque eu estou mostrando a patetice da defesa daquilo que eu considero indefensável. O problema é que o historiador, para além de fazer isso, ele tem que mostrar que o ouro não se manifestou embaixo do dragão. Que o ouro foi acumulado embaixo do dragão, peça a peça. Que cada peça que foi acumulada embaixo do dragão pressupôs morte, destruição, pânico. É isso. Mas é o dragão que cria os nossos empregos. Depois que ele matou a maioria de nós, é ele que nos escraviza e nos permite sobreviver com o mínimo. Ó. Coreia do Sul é muito malvada. Por isso a Coreia do Norte atacou. Ah, não. A Coreia do Norte que é malvada. Por isso que teve guerra. Você tá entendendo? Inclusive, essa discussão de quem faz o ataque primeiro é uma não discussão historiográfica. Você tem fontes para ambas as afirmações. Porque essas fontes vêm de um lado, vêm do outro, elas são passíveis de crítica. Como são passíveis de forja. Muito mais importante de quem jogou a primeira pedra primeiro é o porquê que pedras foram jogadas. Quem começa essa treta, na verdade, é quem divide esse país. Quem começa essa treta, na verdade, é quem escraviza esse povo. Quem continua essa treta é quem quer manter esse povo na exploração. Porque nós não estamos falando aqui de um povo
que entrou em guerra interna por causa de suas subdivisões. Nós estamos falando daqui de um povo que foi brutalmente colonizado. Ao se levantar contra essa possibilidade, foi tentado que ele fosse brutalmente colonizado de novo. Se quem jogou a pedra foi o Ho do lado de cá ou o Pike do lado de lá, foda-se. Foda-se. O ponto dele, ele não tá falando que uma coisa não anula a outra. O que ele tá dizendo é que E aqui, você quer ver boa historiografia sobre isso? Pega o Victor Cha. Pega o Victor Cha, que é um historiador sul-coreano, que analisa as fontes e fala, olha, existe possibilidade, existe verossimilhança, tanto nas fontes ao norte como nas fontes ao sul, de quem pode ter começado ou não. Mas não é isso que importa. para você. Agora, se você não quiser também, que se lasque também, pô. Ele não é teu pai, cara. Mas ele tá falando na qualidade de antropólogo que quando o historiador começa por esse viés, do certo ou errado, segundo ele, é um problema. Que isso é... Segundo ele, não. Segundo o método científico da ciência da história. O método científico das ciências humanas. É diferente. É muito diferente. Aqui não é o Samuca que tá virando e falando assim, ah, pra mim é isso. É muito diferente. É muito diferente. Essa coisa da verdade, você vai encontrar na tua igreja, que o pastor, o padre vai falar, isso aqui é a verdade, é o caminho, Jesus. Então, deixa pro pastor falar. Quando é um historiador, tá? Ele não tá falando quem tá certo e tá errado, chat. Mas é difícil, cara, é isso. A internet é isso, cara. Não tem como, cara. Não tem como, cara. Por isso que o vídeo do Castanhari e do Thiago Braga passaram de 1 milhão de views, cara, em tão pouco tempo. Não é só por isso. É porque há um interesse sistêmico na manutenção e na reprodução desse sistema. A discussão, a treta, a querela rende like, o algoritmo gosta e o algoritmo vai colocar. E o algoritmo, meu irmão, ele tá pouco se fudendo pra verossimilhança de fatos. De fatos. O algoritmo quer saber o que rende mais para ele mesmo. E tanto o Thiago quanto o Castanhari, que para muitos vão virar e vão falar, caralho, os caras estão ganhando um rio de dinheiro. Meu irmão, quem ganha um rio de dinheiro é o YouTube. É o YouTube. Vamos falar que o Castanhari, que é um cara pica, o Thiago, que tem visualização pra caralho. Cara, nós estamos falando de dois caras que devem ter mais visualização em um mês do que 99% de nós da esquerda revolucionária temos em uma vida. Tá? Fácil, fácil. Se você pega as visualizações da esquerda revolucionária, lá em cima tá o Ian e o Gaiofato, e aí tem um abismo gigantesco, e aí vem eu, Humberto, Jones. Eu não sei qual de nós tá com mais visualização atualmente, mas é por aí, tá? Por quê? Porque nós produzimos copiosamente. Nós trabalhamos sem parar um segundo. Tem gente que é muito maior e tem menos visualizações. Porque tira mais. Ok, a Rita é a maior de longe, lá em cima. Tá? É verdade. Eu tinha esquecido da Rita. A Rita Guilherme é o maior de longe lá em cima. Né? Mas eu tô falando dos marxistas, leninistas, maoístas organizados. Beleza? Nesse campo, aí você vai ter Gaiofato e Ian lá em cima, um abismo, eu, Jones e Humberto, independente da ordem que cada um esteja atualmente. Lá em cima,
O Gaiofato produz muito vídeo, o Ian produz menos e tem mais alcance. Beleza. Ainda assim, não é comparável com um Castanhari, com um Thiago Braga, com um Desce a Letra, com um Cauê Moura, com um Nando Moura, independente do viés, tá? Independente do viés. E ainda assim, esses caras que estão lá em cima, comparado com o que o YouTube ganha em cima deles, ganham migalhas. Tá? Porque o número geral é grande, mas o número relativo é minúsculo. Você vai num canal gigantesco desse, e aí o cara tem $5, $6 de CPM, de visualização por 1.000. Teve 1.000 visualização, ganhou $5, ganhou $6. Você acha, gente, que o YouTube vende uma propaganda para uma empresa por $5 por 1.000 visualizações? Você acha que os caras estão pagando pro YouTube $5,50 e aí o cara tá metendo, o YouTube é uma mãe, bota 90% desse dinheiro na mão do cara? E aí vai, o Spotify é 10 vezes pior. Vocês estão falando aí do Snoop Dogg, 40 bilhões de trilhões de polilhões de brasilhões de visualização para ganhar $40 mil no ano. O YouTube ainda paga muito bem comparado com as outras plataformas. Ainda assim, gente, o que a gente tem que entender aqui é que isso aqui não é uma disputa por verossimilhança historiográfica. Isso aqui é uma empresa fazendo o que uma empresa faz, que é ter lucro. E quem traz mais lucro para ela vai ter mais visualização desde que interesse. O Brasil Paralelo é o maior gastador de dinheiro dentro do YouTube para poder ter visualização, para poder espalhar. Vocês acham que o Brasil Paralelo tá tirando esse dinheiro de volta com view, gente? Me poupa. Me poupa. Por mais visualização que tem, não tem visualização que paga o que é investido em divulgação. Só que a divulgação traz gente compra curso, gente compra livro, gente compra outros produtos e aí o cara ganha lá. Você acha que o YouTube tá preocupado se o Brasil Paralelo tá fazendo crimes bizarros historiográficos de fazer um documentário que diz que a Maria da Penha, que ficou paralítica de tanto apanhar, na verdade é uma grande vilã? Pouco se fudendo. Pouco se fudendo. Você acha que o YouTube, que o Facebook fizeram aquele tanto de propaganda, aquele tanto de espalhamento de alt-right, de extrema-direita, dos malucos nazistas, fascistas do caralho, preocupado com o que isso vai acontecer socialmente, com o que isso vai... Não, cara. Dinheiro na mão, cueca no chão. É porque as pessoas gostam disso. Vocês querem ter razão, vocês não querem debater história, né? Igual o primeiro dia que eu vi aqui, que eu falei que eu assisti um vídeo muito bom nessa minha caça por conteúdo da Segunda Guerra Mundial, falando do Exército Vermelho, cara, das cagadas, das merdas, dos crimes que o Exército Vermelho cometeu. Aí o chat falou assim, não, mas você tem que conversar com o João Carvalho, porque veja bem, calma, cara, porque vocês olha pra você ver que até vocês, cara. E aqui, muitos crimes foram cometidos mesmo. Sabe qual que era uma diferença? Que a gente tem vasta documentação de que quem cometia estes crimes era punido, inclusive com morte, tá? Inclusive com morte.
Aí a gente tem que falar do que é um esforço de guerra, gente. Esforço de guerra não é comida no parque, não é o fino jantar da burguesia. Não são dois lindos homens juntos nus pintando uma aquarela. Quem cometia crime de guerra no Exército Vermelho, muitas vezes o julgamento era sumário pelo seu superior. Isso é vastamente relatado em documentação oficial, extraoficial e inclusive na literatura da época. Pô, vocês acham mesmo que o Exército Vermelho não cometeu nenhum crime de guerra? Nada? Cara, tipo, se é um fato dado concreto da realidade, aconteceu e ponto. Inclusive, o vídeo que eu assisti, o cara mostra vários e vários documentos oficiais, depoimentos e tal, mostrando que tinha generais que faziam vista grossa, que tinha generais que punia com enforcamento, que não podia fazer isso, sabe? Se alguém descobrisse que o general fez vista grossa, ele era punido. Gente, vamos só lembrar aqui que o Marechal Zhukov, o pica dos pica dos pica dos pica, foi punido por crime. No caso dele, crime pecuniário. O Marechal Zhukov roubou vários bagulho maluco. O maluco era um acumulador do caralho. Acharam na dacha dele, na casa de campo que ele tinha, autos, faqueiro, pintura, tapete, o caralho a quatro, porque ele gostava de ter os seus espólios para se lembrar daquilo. Sabe o que aconteceu com ele? Foi punido. Punido por ser um muambeiro safado. Quem era descoberto era punido. Todo mundo foi descoberto? Não. Nunca cometeu crime? Não. Cometeu crime pra caralho. Em comparação com o lado de lá, menos e com mais punição. Saca, cara? Aí tem contexto. Então, pô, calma. A gente tem que aprender história. Eu, pelo menos, a minha qualidade, enquanto na minha qualidade de curioso, eu gostaria de aprender a história dentro do possível, né? O tanto de brasileiro que não sai do Brasil para ir para Portugal para procurar melhores condições de vida. E o que é que acontece? Portugal é nosso. Você se espanta com o norte-coreano que sai da Coreia para ir para a China para conseguir viver, tal, e se emociona com esse relato. Mas os brasileiros que estão fugindo daqui a rodo para ir para Portugal, você não se espanta? Não te suscita um incômodo? Por quê? O que é que está acontecendo? Então, cara, cuidado com esses historiadores que querem trazer a verdade. Não, que eu tenho aqui a verdade. Ciências sociais, a ferramenta teórico-metodológica é para complexificar, compreender, desenvolver uma anatomia que faça ser possível a compreensão do fato. É para isso que ela é. Então, quando você vê alguém falando que porque eu vou trazer aqui a verdade, então você desconfia. Você desconfia muito. E você desconfia muito desse olhar ocidentalista, que não olha para si mesmo e que não se reconhece no discurso. Não, eu estou trazendo aqui o fato. Não enviesado. Claro que é enviesado, cara. Literalmente o locus de enunciação. Cara, claro que você tem um lado, cara. Você tem uma trajetória. Você é um historiador, mas você tem uma trajetória. Você é uma pessoa, você acredita em alguma coisa. E essa perspectiva e o olhar é comprometido com essa perspectiva, que é você. Então você vir para a internet, não, que eu estou trazendo aqui o fato. Além da obviedade, né? Além da obviedade, né? Porque o regime coreano, ele se perpetua a partir da violência. E a democracia social burguesa é diferente. Porque o regime coreano é uma elite que se sustenta no poder para garantir regalias a essa mesma família. E a democracia social burguesa é diferente disso. Vice. Ok, a democracia social burguesa tem uma retaguarda retórica que é a da liberdade, que é o que te condena a ser livre, porque você é condenado a ser livre. Você tem liberdade, vai lá. Você não tem condição nenhuma de explorar essa liberdade para a garantia própria, a partir de números reais e não impossíveis. Explicar de novo para você que não entendeu, que não compreende, não consegue mensurar.
Um homem coberto de razão e não de roupas. O que é impossível? Impossível é o que não se repete? Não. Impossível é o que dentro de um experimento de possibilidades limitadas se repete razões ínfimas. Como dentro dessa quantidade aqui de... É exatamente isso, gente. Né? Vou tentar ser ainda mais direto. Existem bilionários que começaram quase, com muitas aspas no quase, do nada. Sim, você tem hoje homens que construíram as suas fortunas a partir de pouca fortuna. Pega o experimento social do cara que ficou rico e que foi pra rua tentar começar de novo. Ele quase morreu e desistiu. 2 segundos, jovem. Newton, posso pegar a escada? Pode? Dá barulho? Não, tranquilo. Eu vou subir lá depois. Tá. O que isso prova? Isso prova que todo mundo pode virar um bilionário em potencial? Não. Não prova. A função da exceção é provar a regra. A exceção existe diante de uma regra. Isso significa que 99% das vezes vai rolar a regra e não a exceção. Quando a gente ouve o barulhinho do casco, a gente pressupõe cavalo, a gente pressupõe jumento. Uma vez na vida, outra na morte, vai rolar uma zebra. Unicórnio não. repetições. Foi isso aqui que aconteceu e não aconteceu isso aqui nessas outras repetições? Então é impossível. A ascensão, a riqueza, a ocupação do lugar de poder, todas essas coisas na democracia social burguesa são impossíveis. Não porque não aconteçam, mas porque acontecem em escala tão irrisória que não podem ser reconhecidas como fato. Putz, parei de entender. Cara, ó, gente, eu vou falar uma coisa. Cara, de verdade, assim, eu me preocupo. Vocês são pessoas adultas, vocês estão no mercado de trabalho, vocês não podem achar engraçado, vocês não conseguirem entender isso daqui, cara. Não tem nada que ele tá falando, ele não tá falando de... Porque se você não fizer a experiência da leitura de um texto difícil agora, acredite, você terá perdido a chance. A chance. E você dirá, mas eu não me interesso por questões filosóficas. Não, é só uma questão de brio. Você tem brio? Sabe o que é brio? Eu dizer, malandro, você é tosquinho, você não entende. Nossa, eu volto pra casa, é a primeira coisa que eu faço, nem xixi, velho. Eu vou lá, Kant, vem o texto, eu vou ler e tal. Por quê? Como pode um cara escrever uma coisa que eu não entenda? Não tem como. Eu vou ler aquela merda até entender. Não conheço o Homem de Terno, mas desculpa, merda. Meu irmão, errado ele não tá aqui. Não sei quem que é, não sei o que defende, não conheço. Não conheço. Ah, é o Clóvis. É o Clóvis, tá? Olha só, não conheci o Clóvis de figura, tá? Conheço o cara de leitura e não conheço o cara de figura. Acontece, gente. Acontece. Tá? Acontece. Tá certo de cima e embaixo. Tá certo de cima e embaixo. Não reconheci mesmo, gente. Não reconheci mesmo. Não me vejo na obrigação de conhecer a cara de todo mundo, cara. Tá ligado? Não me vejo na obrigação mesmo. Agora, na moral, tá corretíssimo, velho. Tá corretíssimo. Gente, o que a gente chama de os grandes livros de Lenin são opúsculos feitos para trabalhador ler de uma semana para outra. Trabalhadores que trabalhavam 14 horas por dia. Um ser humano conseguiu escrever, outro ser humano conseguirão fazer.
Isso é brio. Senão o nego caga na sua cabeça e você não reage. Não. Vai pegar lá o Kotler. Tem um só. Pô, gente, tem abril, pô. Tem abril. Vocês estão de sacanagem comigo, pô. Tem um bril. Não falam que vocês não entendem as coisas. Pega mal. É feio. Vocês vão disputar vaga com alguém no mercado de trabalho. Os caras vão tomar a vaga de vocês porque eles não sabem entender. Sabe? Não entendi que a tua pergunta. Que se repete. Você tá entendendo? É difícil pra você? Então, quando eu vejo o ocidentalista olhando pro regime coreano e falando assim, não, porque lá na Coreia, porque você não tá olhando pro Brasil, filho. E por que é que você não tá olhando pro Brasil? Por que custa caro olhar pro seu país? É o que eu questiono. Por que a fome do seu país não suscita um incômodo tão grande? Por que a escassez no seu país? Por que o pobre que está do seu lado lá no sinal, quando você está indo deixar a sua companheira no seu trabalho, ele não incomoda, mas quando você vê a escassez lá em Cuba, você se incomoda. Por que é? Por que isso acontece? Pelo mesmo motivo que um carro queimado na França enche teu coração de esperança e uma vidraça queimada na Paulista enche teu coração de ódio. Isso é ensinado, gente. Isso é repetido. Isso é reiterado. A gente está imerso na ideologia desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre. Aqui eu acho que a gente tem que citar de novo o Alisson Leandro Mascaro. O surpreendente é que nós existamos. O surpreendente é que a ideologia não tenha conseguido capturar todos, porque a função dela era essa. Então, assim, o patrono do óbvio, Thiago Braga, sei lá seu nome, parabéns, você, óbvio. Além Brava do óbvio, bem de bravata, olha né? só, gente, eu defendo essa bandeira aqui. Eu não tô aqui como um historiador neutro. Eu defendo essa bandeira aqui. Diga isso, querido. O que é que custa? Se a gente sabe. Eu também acho. Mas é porque a fonte como é o nome do garoto? Castanhari. Porque a fonte do Castanhari é comprometida. Aí você traz uma norte-coreana que tem um estudo patrocinado por uma universidade norte-americana. Aí a sua fonte é honesta. A sua fonte é bacana. Agora, como antropólogo, falando sobre a Coreia, tá? É muito complicado, porque a antropologia é a ciência do particular. Então a gente procura evocar o sujeito na experiência. E acessar esse sujeito na Coreia do Norte é complicado. Não vou passar pano pro regime. Eu não passo pano pro regime brasileiro, que é um regime democrático, que é um regime democrático, regime. Talvez você não tenha entendido isso ainda. Eu não passo pano pro regime democrático no Brasil, não vou passar pro norte-coreano. O que a antropologia faz é evocar o sujeito na experiência para compreendê-la pelo particular, produzindo o significado do particular ao todo, diferente da história, que é do todo ao particular. E evocar... E ambas são muito mais complementares, né, gente? A gente tem que lembrar aqui que, pelo menos desde a segunda geração dos análises, né, a primeira geração menos, apesar de ainda ter, né, as pontes entre antropologia e história vão se sagrando cada vez mais. Tem certos trabalhos que você chega num ponto que você não sabe se aquele trabalho é um trabalho de antropólogo ou se aquele é um trabalho do historiador. Quem já leu Michael Salins, por exemplo, você fica ali e fala, caralho, se o meu professor não chegasse e falasse antes, vamos ler o Michael Salins, que é formado em... Eu não saberia. Você pega o livro, só lê e você fala assim, pô, mas isso aqui é história, isso aqui é antropologia, isso tem hora que é história, tem hora que é antropologia, é os dois, não é nenhuma, é a terceira coisa. E isso, na história, vem de uma ponte que é feita por uma escola historiográfica lá de trás, que começa na década de 30, que tem vários momentos e várias gerações e que não é a única. E aí a gente tem que pensar na viragem da linguística, na viragem do culturalismo, na influência do marxismo, na crítica ao marxismo, no estruturalismo, no pós-estruturalismo. A gente precisa de compreender essas correntes. É para isso que dentro de um curso regular de história você tem diversas matérias de historiografia.
Porque a formação do historiador pressupõe a capacidade de criticar, e a capacidade de crítica pressupõe o conhecimento daquilo que deve ser criticado. Esse sujeito é que é complicado na Coreia, porque você não acessa a experiência, porque é um país extremamente fechado. Então é muito complicado, mas é complicado institucionalmente. É um país fechado. Mas tenta entrar em periferias no Brasil para tentar evocar o sujeito à experiência. E a gente vive num país capitalista. Tenta entrar para fazer etnografia, dependendo do lugar que você vai, seja ela urbana, seja ela rural, seja com povos originários. Vai falar do Araguaia. E vai conversar hoje para fazer um trabalho etnográfico, um trabalho de história oral, com uma segunda, com uma terceira geração, que a terra já foi pisoteada por boi, que a aldeia deixou de existir, que o cara cujo avô, na primeira guerra do Araguaia, onde o exército brasileiro leva, no final, 10 mil soldados somados para matar 70 moleque primário e 5 militantes de verdade. Eu não estou falando que os outros não eram militantes, eu estou falando que os outros tinham preparo para aquilo. A maioria não. Você pega a lista de quem foi perseguido no Congresso da Unis, cruza ela com a do Araguaia, e você vai ver um tanto de moleque saindo com 20 e poucos anos de cidade grande, uma experiência universitária para ir fazer uma guerrilha, com pouquíssima gente que tinha um preparo para aquilo. E aí você pega o avô do cara, que é de um povo originário qualquer da região, e que foi usado como mateiro, mas que depois ele foi forçado a ir para uma cidade, onde o pai do cara virou um pequeno sindicalista dessa cidade e foi morto, e o cara tá nessa terceira geração, e você vai fazer uma historiografia oral, você vai fazer uma etnografia com ele, e o que você vai pegar? Saca? Tenta lá evocar esse sujeito também, como antropólogo. Então, moleque, vamos fugir dessa... Ai, que eu tô aqui, eu estou aqui para mostrar o fato não enviesado. Moleque, bota a cara, filho, no sol. Onde ficou Jesus aí nessa história? No começo do vídeo, que você só tem que aceitar o teu pastor, o teu padre falando que essa é a verdade incontestável, que Deus é de Jesus Cristo e tal. Quando você vê um historiador falando assim, essa é a verdade, desconfie. Eu desconfio, eu sempre desconfiei, na verdade. E isso serve de crítica para você, esquerdista, que escuta muito os canais Comuna também, né? Essa é a verdade. É o seguinte, rapaziada. Eu gosto desse projeto de poder aqui. E ele tá correto, eu vou defender ele. Ele tá correto. O que eu trago, por que é a biqueira do livro? Porque tem que ter fonte, tem que ter trabalho em cima, trabalho embaixo. Dá uma olhada, meu irmão. Dá uma olhada. Precisa confiar, não. Aqui não é pra ser na base da confiança. Aqui tem método. E ponto. De ficar com esse migué de que tu tá trazendo a coisa neutra. Para com isso, todo mundo tá vendo, cara. Todo mundo tá vendo. Além disso, trazer o óbvio. Não porque foi o sanguinário. Porque foi por intermédio da força, do monopólio da violência. Como se no Brasil não fosse. A engraçado é que você relativiza uma série de fatos sociais aqui do Brasil, que é uma coisa que eu acho interessante no Thiago Brava, não sei o nome dele. Braga. Que o fato social no Brasil e o monopólio da violência que acontece aqui, ele relativiza. Ele dosa na análise. Mas quando ele olha para a Coreia, ele não dosa a análise. Por que será? Qual é a razão? Então, gente, vamos, olha só, não tô dizendo que você é desonesto, não tô dizendo que suas fontes não são da hora. Isso aí, verdade absoluta só de padre e pastor, que são categorias que nunca fizeram nada de errado na história. Meu Deus, não dá, gente, não dá, cara, não dá. Meu Deus do céu, não dá, bicho, não dá, cara. Não é possível, cara, não é possível. Não é possível que vocês conseguiram arrumar emprego, cara. Vocês passaram numa entrevista de emprego. Eu não acredito. Vocês passaram numa entrevista de emprego, cara. Cara, é inacreditável, mano.
Eu não tô brincando. Não, vocês não podem ser assim, gente. Caramba, cara! Ô, meu irmão em Cristo do céu! Não é possível que vocês não entendam, cara. Não é possível. Não dá, mano. Não dá. Um adulto formado, trabalhando. Não dá pra vocês terem esse nível de interpretação do mundo. A imaginação de vocês não pode ser tão pobre. É por isso que esses vídeos que os caras falam, não, eu trouxe a verdade, faz tanto sucesso, porque vocês não querem pensar. Vocês não querem ter o mínimo de exercício mental, de imaginar, de pensar, de elucidar, de resolver problemas. Vocês querem que alguém chegue pra vocês e fale, essa é a verdade, não pense, eu sei o que é melhor pra vocês. É por isso que vocês comem na mão de tanto marqueteiro assim, cara. É inacreditável, cara. Acerta você me embaixo. Pô, se não for um youtuber vomitando informação como verdade, cheio de ediçãozinha. Vocês não absorvem nada. Nada. Se der uma prova de 5ª série pra vocês de redação, vocês não resolvem. Cara, vocês não podem se deixar se levar por isso, cara. Vocês precisam pensar, vocês precisam refletir, vocês precisam ter noção das coisas. Não pode, cara. E aqui, gente, a gente tá falando de pensamento crítico. Uma cracatua bem treinada fala. Uma cracatua bem treinada fala. Um papagaio bem treinado repete. Pensar criticamente é diferente. Alfabetização é muito diferente de pensamento crítico. O fato de eu ser capaz de ler um texto não significa eu ser capaz de compreender, criticar e extrair algo daquele texto. Porque senão, gente, eu vou chegar no final de qualquer viagem de carro arrotando, porque todo posto do caminho tem uma placa escrito beba Coca-Cola. Não pode. Aí vem um youtuber e fala assim, não, essa é a verdade. Você fala, puta, essa é a verdade. Aí vem outro youtuber, mais bonitinho, mais fofinho, com mais ediçãozinha. Essa é a verdade. Só que agora é uma verdade, galera. Ah, então essa é a verdade. Vocês entendem isso? Pô, bicho. Não é possível que vocês possam ser assim, cara. Não é possível, cara. Por isso vocês comem na mão de marqueteiro, né? Não tem que ter dó, não. Tem hora que eu penso e não dá pra ter dó mesmo, cara. Hora, tal. São fãs da hora, sim. São coreanos, sim. Tem um bocado que é patrocinado, estudou na universidade norte-americana e patrocinada pelos Estados Unidos também. Por que você não falou isso também? Que era bacana você falar, esse estudo aqui que eu tô trazendo veio da universidade tal, lá da Carolina do Norte. Patrocinado pela Universidade Norte-Americana. E aí, quando você vai ver qual que é o fundo que patrocina essa universidade norte-americana, ele está recebendo dinheiro do NED, do Nucleus for Endowment of Democracy, que é um braço da CIA. Ele recebe dinheiro do Estado, porque o liberal adora falar da universidade americana como se a universidade americana surgisse ex nihilo e fosse simplesmente um local maravilhoso, onde vários burgueses decidiram que outros burgueses menores fariam a manutenção da burguesia. Aí quando você começa a seguir atrás do dinheiro, você fala, tem o USAID, tem o NED, tem várias verbas que vêm de think tanks. Ah, tá. Por que você não fala isso também? Porque aí fica mais fácil compreender a referência. Então, meu querido, é você se apresentar como você é, tá ligado? E não ficar de causada de, não, porque eu tô aqui trazendo fato isolado e tal. E como antropólogo, quem pode dizer o que essa experiência é boa ou se a experiência é ruim, é quem? É a pessoa que está vivendo ela. E é muito difícil evocar essas narrativas desses sujeitos, porque a gente não consegue. Claro, seria um sonho entrar na Coreia do Norte e fazer uma análise etnográfica do país, entender os significados que são dados àquela vida.
aquele movimento. O que é o viver para o norte? O que é o viver para alguém Boa. que tem a casa garantida, que tem a saúde garantida, que tem a segurança garantida, que tem um trabalho garantido, que tem um dinheiro garantido? O que é o viver? Qual o sentido que eles dão para a vida? O que para eles significa o movimento da vida? Eu adoraria. É claro que há pessoas que não querem isso lá, como tem pessoas que querem. Só que você só vai saber estando lá. E evocando esses sujeitos, que são os que experimentam a vida social. Mas você pode ficar tranquilo, Samuel. Se amanhã a embaixada da Coreia do Norte virasse para você e falasse, vai lá e faz. E você fizesse, passasse 2 anos, aprendesse a língua, fosse na roça, conversasse com todo mundo, trouxesse os seus relatos, por mais que fossem cheios de crítica, por mais que fosse cheio de qualquer coisa. Primeira coisa que eles iam falar é, mas ele foi pela embaixada da Coreia do Norte, a Coreia do Norte deixou ele ir, esse homem no canal dele fala coisas esquerdistas. Você entende, gente? Você entende? Nós falamos, citamos, trazemos. Qual que é a primeira crítica? Ou a crítica é ad hominem, né, igual... vários canais aí vão falar, não, mas vocês estão ouvindo um autista, vocês estão ouvindo um doido, vocês estão ouvindo um maluco. No meu caso, essa é a crítica ad hominem, saca? Ou senão vai vir um espantalho, ele tem uma foto do mal, ele usa uma camisa X, ele se formou em história e tem barba. Eu adoraria fazer um trabalho como esse. Só que não. Aí, eu me pergunto, qual que é a produção pareada, a produção acadêmica dessas pessoas? Muito pequena. Muito pequena. Por quê? Porque vai chegar um lugar, né, que vai mandar um estudo e 3 pessoas diferentes vão ler e vão falar, você está de brincanation com a minha faces. Não dá, porque é um país fechado. Você tá entendendo? Mas então quer dizer que é um país fechado, então é uma merda o país. Se você tenta entrar em alguns lugares do Brasil, você não consegue. Cara, eu vi o povo falando assim, já vi crítica que o João usou o Wikipédia para ler. Sabe o que é o mais engraçado? É que eu tava lendo o artigo que baseou a Wikipédia. A crítica do dia específico que eles falam, que é um dia que eu tava lendo com o Pororoca, eu não tava nem lendo a Wikipédia, eu tava lendo um artigo que baseou a Wikipédia. Que tá na pasta, inclusive, de duguinismo, tá? Que eu deixo aberto aqui para todos vocês. Olha que irônico. E outra coisa, se você fizer a crítica interna da fonte, se você vai na Wikipédia e vê o que ela está citando, vai nos artigos e vê. Vai nos artigos e vê quem eles estão citando. Vê a historiografia do local, você pode usar. Não tem problema nenhum, gente. O problema é não criticar. O problema é não ter crítica interna de fonte. Entende a diferença? Tem uma diferença aqui. A diferença é, você está citando isso. Não, na verdade estou citando um outro artigo que baseou isso aqui. Está aqui o artigo, está o artigo na pasta, esses são os grandes autores que falam disso, está tudo aqui, pode conferir. Não vai. Então, eu sou louco, eu leio, né? Qual que é a crítica? O homem lê, o homem é louco, o homem não sei o quê. E aí? Saca? É um apito de cachorro para facho para defender o quê? A crítica de um texto que defende o fascismo. Saca? A crítica de um texto que defende o fascismo. Nós vamos falar então sobre aquele texto defendendo o fascismo. Não. A gente precisa de achar absolutamente qualquer coisa. E se num exemplo X ou Y não tiver qualquer coisa, é porque eu sou doido, é porque eu tenho teia, é porque eu tenho isso, é porque eu tenho aquilo. É isso, gente. E é um Faz cartão parte.
Inclusive, faz parte. É do jogo. Nós que estamos aqui para discutir, para dar a cara a tapa, é para isso, gente. Faz parte do jogo. Saca? Tudo que a gente tem que lembrar é isso. É o resto. É de onde que veio. É mostrar. Então, assim... A gente vive no comunismo só se você for um lelé da cuca pra você dizer que o nosso modelo de Tem gente que fala que o Brasil é comunista. sistêmica das relações sociais é um modelo comunista. Se nem lá é, você vai ler os manuscritos econômicos de 44 pra você compreender o que é. Porque o Marx define o comunismo como a fase que sucede à superação do trabalho alienado. É isso que ele fala em 44. É isso. E é quando ele se propõe a compreender esse assim, a mensurar o que seria. O que é a fase que sucede à superação do trabalho alienado. E quando foi que se conseguiu chegar nisso? Sabe? Agora nunca, então, assim, né? cara, complicado. Aí fica, é porque eu tô aqui trazendo os fatos. Peraí, cara. Peraí. Gente, é o seguinte, eu sou um cheirador de cu dos Estados Unidos e tô aqui pra defender isso aqui. Partiu pro AD Homem! Partiu pro AD Homem. Fácil, né, querido? Acabou. Bom vídeo. Gostei. O homem tá coberto de razão, gente. O homem tá coberto de razão. Genial, chato. O auge e a queda do Marcos Mion. Isso aqui pra mim é ciência. Isso é ciência, tá? Isso é ciência. Ah, enfim, gente. O vídeo do Castanhari eu vi até a metade. Não terminei. Mas o do Thiago Braga eu nunca vi. Enfim. Devo ver? Devo assistir? Eu não tenho problema nenhum de assistir essas coisas. Mas enfim. É isso, jovem. Acho que a gente conseguiu fazer uma boa discussão aqui sobre historiografia, sobre método, sobre escrita da história, sobre ciências humanas, com ênfase na parte das ciências, que é muito diferente, né? E acho que foi bom. Acho que dá pra gente o que pensar, né? Eu acho que a única função real que alguém do meu campo pode fazer a partir de React é essa, né? É aproveitar o ensejo pra gente trazer outras discussões com intencionalidade, tá? Contar um segredo para vocês: quando seu professor colocava um documentário e depois comentava o documentário e discutia com vocês, ele estava fazendo um react pré-histórico, assim como os antigos maias e astecas. Saca? E é essa a função. Meus amores, obrigado por quem esteve até aqui, tá? Fernando, por que você viu o vídeo... Por que você não viu o vídeo do Samuel direto? Precisa do Luigi pra quê? Preciso do Luigi e preciso do chat do Luigi para pegar interpretações de uma pessoa que não é da área e de outras pessoas que não são da área, para eu entender reações que eu provavelmente não teria se simplesmente eu fizesse uma discussão a partir de dois caras que são formados na área. É muito diferente eu ter o acesso a reações de públicos que não são da área, de dúvidas que aparecem, de pessoas que são leigas, e eu falar direto de uma discussão entre duas pessoas que têm formação acadêmica numa determinada área. Então, sendo muito sincero, eu acho que torna muito mais rico porque me permite vislumbrar coisas que eu talvez não veria. Porque me permite vislumbrar dúvidas que eu talvez não tivesse. E eu poderia ir para um outro ponto de discussão infinitamente mais técnico e tétrico e menos útil para as pessoas. Entende? Que aqui eu tenho que pensar também na utilidade marginal do uso desse meu React. E a partir do momento que eu consigo
vislumbrar dúvidas que são dúvidas comuns, que são dúvidas de pessoas que não têm uma inserção de estudo dentro daquela área, eu posso responder, ou tentar inclusive me criar outras perguntas que isso não me daria simplesmente no direto, saca? Então é por isso, tá? Espero que tenha ficado respondido. Agora sim, meus amores, beijo de verdade, até a próxima. Tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde